Muitas vezes Deus nos ensina para abençoar. E quantas vezes a gente tem abençoado? Em nome de Jesus. Não importamos o que os nossos estão fazendo de mal, mas Deus colocou à luz todas as coisas. E salvos são porque foram entregues e quando vai redenção. Agora, quando a gente tampa e acredita que está bom e não está, e não quer que Deus mostre nada, é nessa hora que começa o juízo sobre a nossa vida. Graças a Deus que Deus derramou luz sobre a minha casa, sobre todos. E eu sei que essa luz resplandecerá, e a salvação, e a gozo, a graça de Deus resplandecerá nesse tempo. A minha oração é que você ponha à luz o seu coração para o Senhor, que vá e ore pelo anjo, para que você receba do anjo as coisas que vêm dos céus, para que do céu se mantenha na terra, porque o que está na terra já é passageiro, mas o que vai chegar ainda é eterno. Essa é a minha oração para você hoje, porque todo dia alguém quer uma oração, eu oro com você, para que você receba a salvação em nome de Jesus, que a sua casa, que você seja salvo. Lembre-se o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele estava preso. Quando o soldado foi se matar, ele falou, não se mata, nós estamos aqui. E o soldado perguntou, o que farei para alcançar o reino de Deus? Ele falou assim, creia que você e sua casa será salvo. Crer é esperar e viver. Glória a Deus. Quero deixar aqui para você que é um membro do canal, os membros, um membro do canal e todos os membros que vai estar com o membro, e que a cabeça que é Cristo em mim, para mim, através de mim, porque a cabeça é Cristo na minha cabeça. E a cabeça que é Cristo na minha cabeça fala no meu coração e manda na minha boca. Eu oro que você venha ser salvo em nome de Jesus Cristo. Que aqueles que Deus veio para salvar e aqueles que são peregrinos que decidem Jesus possam receber, porque a casa de oração receberá todas as pessoas, todas as nações. Mas a salvação vem do Pai, só o Pai sabe, e no Filho quem vai ser salvo em nome de Jesus. Aleluia, que a salvação chegue na sua casa em nome de Jesus, pelas boas obras, boas ações, coração transformado e bondoso, a entender que a igreja não foi arrebatada e que se tem alguém em cima do altar com uma oferta suave, ore por esse irmão que é a premissa entre os irmãos que ensina, mas é muito abençoado para te abençoar em nome de Jesus. Hebreus 9, versículo 1, escute. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, e em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e em que se estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no presta atenção, os querubins que faziam sombra, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas e todo o tempo estavam os sacerdotes no tabernáculo cumprindo os serviços. Mas o segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, quando se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aqueles que fazem o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas e várias ablações e justificações da carne impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes
e cinzas de novilha esparzidas sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo. E por isso é mediador de uma nova de um novo testamento. Por isso é mediador de um novo testamento, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, e chamando-os recebem a promessa e chamados recebe a promessa da herança eterna, porque onde está o testamento necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, e terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã púria e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Meu Deus! De sorte que era bem necessário que a figura das coisas que estão no céu assim se purificasse, mais as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, e nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano, entrando no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrer uma vez, e vir depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, o qual se esperam para a salvação. Aleluia. Hoje o desejo do meu coração para os membros do canal e para todos quando depois ouvir é que você receba a salvação e entenda pelos seus atos e ações, e que muitas vezes, legados por egoísmos do passado, legados por manifestações e ações de pais de princípio, você encontra o Pai Celestial Deus. Quando você não ora pelos santos, você perde tanta coisa. Mas os santos sempre vai ter alguém que interceda, o próprio Cristo em Deus. Mas nós fazemos para boa consciência. E a boa consciência da transformação nos é feita através de atos e ações que nós vemos primeiro, porque Deus habita em nós. E se Ele está em nós, nós temos um Espírito vivente, e que mesmo Ele não estando sentado no trono do nosso coração, todos os homens sobre a terra têm consciência de atos e ações. Que você comece agora. Assim como o computador guarda lembranças e gravações, você começa a gravar ao fazer as boas ações primeiro na casa do Senhor, aos santos que ensinam você a ser santo, e para Cristo vir habitar, porque eu não sou digna de atar as sandálias do meu Jesus, mas sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho para que Jesus possa vir. Ele não entrará se o caminho está ermo. Graça e paz, aleluia. Ouça, ouça, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, os tabernáculos de Deus. Aleluia.